Hoje eu vou te mostrar como fazer um mecanismo de busca baseado em Deep Learning, usando como exemplo os vídeos aqui do canal. No final nós vamos fazer o deploy dessa aplicação lá no Hugging Face Spaces, inclusive você vai poder entrar nela e fazer lá uma busca pelos vídeos aqui do canal. Nós teremos um formulário onde a pessoa pode digitar uma frase de busca, e aí esse formulário vai se comunicar com o back-end, que vai ser um banco de dados, que vai ter uma lista dos nossos vídeos, então dos vídeos lá do YouTube, no nosso caso os resultados, e nós vamos comparar quão similar é a frase de busca que essa pessoa digitou aos vídeos que a gente tem, para retornar os resultados mais relevantes. Existem várias maneiras da gente fazer essa comparação. E claro, depois que for feita essa comparação, então vamos dizer que selecionou esse vídeo e esse vídeo, ele retorna uma lista com os resultados mais relevantes. Esse aqui, se você viu no vídeo sobre o sistema de Machine Learning em produção, por dentro do sistema de Machine Learning, o caso do Twitter, ele é o primeiro passo daqueles 2 passos que a gente tem num sistema de recomendação. O sistema de busca ele é similar a um sistema de recomendação. Então esse primeiro passo é quando você acha os resultados mais relevantes, os candidatos mais relevantes para satisfazer a vontade do usuário. A parte do Machine Learning entra na hora da similaridade. A forma mais tradicional e mais básica de você procurar resultados num banco de dados de texto é você comparar as palavras da frase de busca com as palavras do teu banco de dados de texto. Então, se eu digitar lá redes neurais, eu posso verificar quais títulos de vídeo tem as palavras redes e neurais, ou as 2 palavras redes neurais, e retornar esse conjunto de vídeos. Claro que você acaba perdendo alguns resultados, por exemplo, se eu tiver vídeo sobre Deep Learning, sem a palavra redes neurais no título, que é o que a gente vai usar aqui, ele não vai retornar esses vídeos simplesmente porque não tem essas palavras especificamente. Só que tem algumas formas mais sofisticadas de fazer isso, mas geralmente é uma match simples das palavras da busca nos resultados. Agora, o que a gente vai fazer com Deep Learning é usar embeddings. O que são embeddings? Embeddings são representações de alguma entidade que a gente tem nos nossos dados. No nosso caso, nós vamos usar embeddings das palavras, na verdade das frases, mas a gente pode pensar nisso como embeddings das palavras. Imagine que você esteja procurando um filme para assistir. Então você está lá, entrou no serviço de streaming vermelhinho e você vai procurar um filme para assistir. Ele vai retornar para você uma lista de filmes. E você vai ler a descrição desses filmes. Vamos dizer que você não conheça, nunca tenha visto nenhum desses filmes, você vai ver a descrição, talvez você assista o trailer desses filmes, mas você não vai assistir um filme inteiro antes de decidi-lo assistir inteiro, né? Não faria sentido você ter que assistir cada filme para ver se você gosta. A gente pode pensar na descrição, no trailer de um filme, como uma representação do que realmente o filme é. Um trailer não é o filme, mas é uma representação daquele filme. Uma descrição não é o filme, mas é uma representação daquele filme que a gente consegue colocar no nosso contexto mental de como aquele filme deve ser. E é a mesma coisa com embeddings. A diferença é que é uma representação dentro da rede neural, que significa que nada mais é do que um vetor de números, uma lista de números. Então, se você olhar um embedding mesmo lá dentro do PyTorch, do TensorFlow, de qualquer biblioteca de Deep Learning, você vai ver que na verdade ele é uma lista de números. Então, 0.01, 0.7, 0.9. E como que a rede neural define esses números? Ela é treinada para criar essas representações. Uma das formas de se criar esses embeddings, essas representações de palavras, é você treinar uma rede neural para prever quais são as palavras que vão estar em volta de uma palavra específica que você tenha como entrada. Então, como é que funciona isso? É quase mágica. Mas imagine que você tenha lá a frase: o rei decretou a paz. Aí você tem uma outra frase que diz: a rainha declarou guerra. Só que imagine que você tenha muitas dessas frases. A arquitetura da sua rede neural vai ser a seguinte: aqui vai entrar uma palavra e ela vai ter lá a arquitetura dela, tudo mais no meio. Só que no final ela vai prever as palavras que estão em volta dessa palavra. Se a gente pegar aqui a palavra rainha ou a palavra rei, ele vai ser treinado aprendendo que quando entra a palavra rainha ou rei, ele prevê, por exemplo, a declarou. Como o contexto das palavras geralmente não é tão diverso, então as mesmas palavras são usadas para descrever ações de um rei e de uma rainha, quando você olha os embeddings que a rede neural cria, se você, por exemplo, colocar... O exemplo mais clássico disso é, se você pegar o embedding de rei e o embedding
de rainha e o embedding de homem e embedding de mulher, eles vão estar, se você medir a distância vetorial ali entre eles, eles vão estar mais ou menos na mesma distância. Por quê? Porque a rede neural vai ter aprendido rei está para rainha, assim como homem está para mulher. Então é um tipo de aprendizado do significado das palavras, um aprendizado semântico, em vez de ser só um aprendizado ali ortográfico. Ele não aprende só as letras, ele tenta aprender o conceito que está por trás daquela palavra. Por isso que, se a gente usar esse tipo de coisa para fazer a similaridade, a gente vai conseguir capturar, por exemplo, quando procurar por redes neurais, a gente vai conseguir retornar um vídeo sobre Deep Learning, mesmo que a palavra específica não esteja no título daquele vídeo. Isso aqui é feito para vários tipos de coisa, embeddings, por exemplo, se você entra em qualquer rede, por exemplo, aqui no YouTube, quando você vê lá os teus vídeos recomendados, eles treinam também embeddings para fazer essa previsão. No caso do YouTube, eu não sei se é exatamente assim que eles fazem, mas eles podem pegar, por exemplo, sequências de vídeos que os usuários assistiram e aí eles podem treinar. Coloca um vídeo como entrada, faz lá toda a rede neural e coloca os vídeos que a pessoa assistiu antes e depois como saída. E aí eles vão criando esse embedding, essa representação de cada vídeo e depois eles podem calcular a similaridade entre eles. Esse assunto de embeddings é gigantesco aqui, eu só estou tentando te dar uma visão geral para você entender mais ou menos o que significa quando eu falar embedding, né? Uma representação da rede neural que ela tenta capturar um certo significado das coisas, né? Uma certa relação entre aquelas entidades que você está tentando modelar. No nosso caso, as palavras. Só que a gente não vai precisar treinar esse embedding do zero. A gente vai pegar uma coisa que são modelos pré-treinados, então vai ter sido um modelo que foi treinado em milhões, bilhões de palavras. E aí o que a gente simplesmente vai fazer é, quando alguém vir e colocar lá uma busca, nós vamos transformar essas palavras em vetores. Então vamos lá colocar aqui rede neural. Nós vamos transformar essa frase num vetor. Então vários numerozinhos aqui. E aí o nosso sistema vai pegar esse vetor e ele vai comparar com os vetores que a gente tem para cada título de vídeo. Então cada título de vídeo vai estar armazenado no nosso banco de dados como um vetor. A gente vai ter feito isso aqui offline. Durante a criação do nosso sistema, nós vamos pegar os vídeos lá no YouTube. Então, vamos dizer lá, tem vídeo sobre deploy, tem vídeo sobre entrevista, etc e tal. E aí a gente vai transformar tudo isso aqui, cada título de vídeo, em um vetor. Quando a gente tiver esses vetores da busca e esses vetores dos vídeos, a gente pode simplesmente calcular a distância entre eles. No nosso caso, eu vou usar a distância do cosseno, mas basicamente você pode usar qualquer distância, é que a distância do cosseno geralmente funciona melhor em ambientes de alta dimensionalidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o produto, eu sempre esqueço, mas é o dot product entre o vetor da busca e os vetores dos vídeos, que vão dar para a gente uma similaridade. Então pode ser que seja 0.9 similar a esse, seja 0.7 similar a esse, e a gente vai retornar os vetores, né, os vídeos, o índice dos vídeos mais similares, e aí a gente transforma tudo isso aqui em uma lista de vídeos para o usuário. Isso tudo vai ficar muito mais claro quando você vê o resultado e o código. Mas é relativamente simples. Pegamos a frase de busca, transformamos num vetor, comparamos com os vetores que a gente tem armazenados dos títulos de vídeo e retornamos os vídeos que forem mais similares para o usuário. Uma última coisa que eu tenho que te falar é que, em vez de usar os vizinhos mais próximos, igual a gente está fazendo aqui, isso aqui nada mais é do que achar os vizinhos mais próximos baseados no vetor do embedding, nós vamos usar uma aproximação. Por que isso? Eu poderia aqui, eu tenho 100 e alguns vídeos no canal, então eu poderia usar um vizinhos mais próximos bruto, né? Comparar a frase de busca com cada um dos vídeos e seria relativamente rápido. Mas na prática, geralmente você vai ter 1 milhão, 2 milhões, 10, às vezes vai ter bilhões. Imagina na escala de um Facebook, na escala do YouTube, quantos bilhões de comparações eles teriam que fazer. Então não dá para você comparar a frase de busca da tua recomendação, do teu sistema, com todos os vídeos, com todos os registros que você tem no banco de dados. Por isso, foram criados sistemas de aproximação desses vizinhos mais próximos.
eu não vou entrar aqui no detalhe disso, mas nós vamos usar uma biblioteca chamada HSNW ou HNSW, você vai ver na hora do código, que vai justamente fazer essa comparação de forma mais inteligente e é o que é usado realmente na prática. Existem empresas que usam esse HNSW, HSNW, eu não lembro, eu sempre confundo essa letra, e as empresas às vezes fazem os próprios mecanismos de busca de vizinhos mais próximos aproximada. Então a gente tem o Faz, que é do Facebook, e a gente tem, por exemplo, o Scan, que é do Google. Por que eu não vou usar nem o Scan nem o Faz? Porque para colocar eles para funcionar no código é mais complexo, porque eles são mais otimizados. Então, para a gente entender o HNSW também para as aplicações que você vai ter, você pode usar esse HSNW, você vai ver que é simples e já resolve o problema. Nós não estamos numa escala de Google e de Facebook. O Spotify também tem um desses, que se eu não me engano é o Anoi, que eles usam para achar os embeddings das músicas lá dentro da plataforma. Então você vê que é uma coisa realmente interessante de você usar na prática. Vamos então olhar o código de como tudo isso é realizado. Vamos começar pelo código para criar o banco de dados de vídeos que a gente vai comparar as frases de busca do nosso app. Primeira coisa que eu fiz foi usar a biblioteca PyTube. Ela é uma biblioteca para você interagir com informações do YouTube. Existem algumas outras bibliotecas, mas essa foi a mais simples que eu achei. Para esse projeto especificamente, eu criei esse objeto channel, passei o endereço do meu canal, Mário Filho ML, e ele cria um objeto que vai armazenar várias informações do meu canal. Para eu pegar os vídeos do canal, eu usei o atributo vídeos desse objeto do canal. Então eu mandei ele enumerar os vídeos do canal e aí quais foram as informações que eu extraí. De cada vídeo eu extraí o título, e aí você vê que eu mandei fazer o print aqui dos títulos dos vídeos. Eu mandei ele extrair o ID do vídeo, que se você olhar no endereço aí na barra do seu navegador, é aquele monte de letrinha e número que tem no final do endereço. E eu mandei ele pegar também o endereço do thumbnail, que é aquela imagem que você vê antes de clicar no vídeo. Com essas três informações, eu abri um arquivo videos_index.tsv e eu armazenei para cada vídeo essas informações em uma linha. Você fala, Mário, por que TSV em vez de CSV? Porque eu peguei esse código de um script que eu tenho para fazer o backup dos meus vídeos, que eu mando lá para a AWS, para a nuvem, para caso, sei lá, o YouTube desapareça com os meus vídeos, eu ter esse backup. E quando você pega o backup, por exemplo, com a descrição do vídeo, ele tem algumas... A descrição não é tudo numa linha só, ela tem novas linhas e aí o CSV ele pode se bagunçar entre as vírgulas que existem na descrição e entre as linhas novas que tem na descrição, e aí ele pode não processar direito. Então, nesse caso, em vez de usar uma vírgula para separar cada coluna do meu arquivo, eu usei um tab. E no final, claro, tem uma nova linha. É a mesma coisa que um CSV, mas em vez de usar vírgula para separar ou ponto e vírgula para separar as colunas, eu estou usando uma tab. Aqui eu também poderia ter usado um banco de dados SQL ou SQLite, qualquer coisa, mas como para deixar o projeto mais simples, eu resolvi usar um TSV mesmo, até porque nessa aplicação, se eu fosse deixar essa aplicação rodando, não é uma aplicação que é o tempo todo atualizada, então eu acho que a manutenção não valeria a pena de ter um banco de dados mais complexo. E aí eu escrevo cada linha, né? Então esse arquivo aqui vai ser um arquivo com o ID, o título e o thumbnail, né? A URL, né? O endereço de cada thumbnail de cada vídeo. Você vai ver por que isso é importante quando a gente criar o app. Na verdade, nós vamos precisar ter dois bancos de dados de vídeos. Para ver que estava tudo certo, que ele processou direitinho, eu carreguei aqui com o método readCSV, o nosso videosindex.tsv. A única coisa que eu preciso fazer é o seguinte, eu não coloquei um cabeçalho, então eu coloco header igual a none. Os names aqui são os nomes das colunas que eu resolvi especificar na hora de carregar o arquivo, já que ele não tem um cabeçalho. E aqui, como o nosso separador não é uma vírgula, eu precisei colocar esse argumento SEP para especificar que ele deve considerar cada tab, né, como um separador. Se a gente olhar, cada linha realmente tem o ID do vídeo, o título do vídeo e o endereço do thumbnail, que vai ser importante quando a gente for mostrar esses vídeos no nosso app de busca. Agora entra a parte do Machine Learning. Nós não vamos ter que treinar nenhum modelo, porque nós vamos usar um modelo pré-treinado do Hugging Face. O Hugging Face ele tem um monte de modelos pré-treinados para várias tarefas. A maioria deles é no texto, mas eles têm para visão computacional também,
modelos generativos de arte, igual você já pode ter visto por aí, que está muito na moda no momento que eu estou lançando esse vídeo. E a gente pode pegar qualquer modelo que foi pré-treinado. O que é um modelo pré-treinado? É um modelo que ele já foi treinado em bilhões, milhões, bilhões de outros exemplos. Alguns modelos podem ser treinados naquele esquema que eu te mostrei ali desenhando, de você ter uma palavra e prever as palavras que são vizinhas daquela. Tem várias maneiras de você treinar esses modelos, mas a ideia é que eles aprendam uma representação das palavras que vá além das letras que estão ali, né? Que vá mais para a questão do significado daquela palavra. Só que tem um detalhe: a maioria desses modelos é treinado em documentos em inglês. E nesse caso a gente poderia usar o modelo pré-treinado em documentos em inglês, que ainda daria um resultado útil, mas eu procurei no banco de dados do Hugging Face e achei alguns modelos treinados em documentos em português. Na verdade, eles pegaram o modelo em inglês. Na verdade, geralmente o pessoal pega o modelo em inglês e continua o treinamento desse modelo com os documentos em português para dar aquela refinada no modelo, ele fica mais espertinho com as palavras em português, em vez de só conhecer o vocabulário em inglês. Um que eu achei que é bem interessante é esse Legal S. Birtimbau, do Ruf Melo. Não sei quem é, mas muito obrigado por treinar e disponibilizar esse modelo. E você vai ver que aqui eu estou puxando dessa biblioteca Sentence Transformers, estou puxando esse objeto Sentence Transformer, e aí é só eu passar o nome desse modelo que tem lá no Hugging Face, que ele já baixa esse modelo para a gente, já coloca aqui numa pasta, e a gente pode usar esse modelo para então fazer algumas previsões. Só que a previsão que a gente vai fazer aqui não é aquela previsão comum que dá uma probabilidade de alguma coisa acontecer. O que esse modelo vai fazer é entregar para a gente uma representação da palavra composta por 784 dígitos, se eu não me engano. Alguns deles fazem 300, outros 800, alguns fazem 100, aí vai depender de qual modelo você escolhe. E para isso eu criei essa função, que ela vai pegar a HNSWLib, que é a biblioteca daquilo que eu te falei, dos vizinhos mais próximos aproximados. Então ele não vai rodar o vizinho mais próximo igual quando a gente faz, por exemplo, no Scikit-learn, que é mais força bruta. A gente tem a opção de fazer força bruta, mas ele vai fazer esse vizinho mais próximo aproximado para ser mais rápido. O que a gente tem que fazer então? A gente pega o model, né, o objeto do modelo que a gente carregou aqui em cima, e a gente usa esse método encode. Deixa eu te mostrar o que esse método encode. Aliás, embaixo eu vou te mostrar o que esse método encode vai fazer. Então ele vai codificar, a gente passa uma coluna do nosso data frame. Eu gosto de colocar tudo em letra minúscula, mas dependendo do modelo você pode colocar misturado, não tem problema. Eu vou transformar todos os elementos dessa coluna em uma lista. Então vai ter a lista com o primeiro título do vídeo. Então cadê os títulos? Então, primeiro elemento da lista vai ser criando um web app de machine learning, tal. Segundo elemento, por dentro do sistema real de machine learning, e assim vai. Nós vamos ter uma lista com cada um desses títulos. Depois eu crio esse objeto index, que é simplesmente um índice. Eu coloco aqui o space igual a cosine, que eu estou especificando qual é a distância que eu quero que ele use para calcular a similaridade entre o mecanismo de busca, entre a frase de busca que eu vou passar e os elementos que vão estar nesse banco de dados, nesse índice. E aí eu tenho que passar aqui no dim o tamanho dos meus embeddings, o tamanho desse vetor. Como eu te falei, 700 e poucos elementos no caso desse modelo. Depois de criar esse objeto, passando a distância e a dimensão que ele tem que ter, né? Quantas colunas, entre aspas, ele tem que ter para salvar todos os elementos do meu embedding, eu uso o método init_index, que vai fazer ele criar ali a estrutura para receber os nossos dados. Então eu tenho que passar aqui o número máximo de elementos que vai ter nesse banco de dados. A gente pode pensar nisso como um banco de dados, que na verdade é o número de linhas que tem no meu data frame original. Então aqui eu tenho 107 mais o 0, né? Então tem 108 vídeos. Esse argumento EFConstruction e o M são argumentos específicos dos vizinhos mais próximos aproximados, do algoritmo que ele usa. Eu não vou entrar em detalhe neles, mas você pode pensar como argumentos que vão determinar o quão próximo ele vai chegar de um algoritmo de vizinho mais próximo exato, então aquele que ele compara o elemento que você quer, a query, né, a frase de busca com todos os elementos, ou então quanto ele vai aproximar, né, qual é a qualidade dessa aproximação comparado a um algoritmo que faça essa busca exata. Você pode ver mais sobre isso na documentação
do HNSW-lib. E aí depois eu rodo esse método addItems. Esse embeddings aqui vai retornar para a gente uma matriz com cada linha sendo um título e as colunas sendo a representação. Então vai ser uma matriz de 107, 108 por 700 e pouco. E aí a gente coloca aqui o addItems, vai pegar cada um desses itens e armazenar dentro desse índice otimizado dos vizinhos mais próximos aproximados. E eu vou retornar esse índice. Então esse ix é o nosso index, é o nosso banco de dados de vetores de embedding que a gente tem para cada vídeo. Depois disso, como é que a gente faz uma busca? Aqui eu uso a função que eu criei aqui em cima, então ele vai retornar para a gente esse índice. E aí eu vou separar essa célula para ficar mais claro, para te mostrar como é que vai funcionar. Então, aqui nós temos essa frase redes neurais numa lista, porque ele precisa de uma lista aqui no model.encode, mas eu poderia passar, por exemplo, mais de um item aqui. Vamos ver aqui, Kaggle, por exemplo, uma segunda palavra-chave. Se eu rodar esse model.encode, deixa eu comentar essa. Se eu rodar esse model.encode, você vê que ele me deu dois vetores. Então, tem a primeira linha aqui, que é a representação da frase redes neurais no espaço vetorial daquele modelo que a gente carregou com o Sentence Transformer. E aqui tem a representação da palavra Kaggle naquele mesmo espaço. Então, qualquer string, qualquer texto que eu colocar aqui, ele vai transformar nessa representação vetorial. Então, vamos lá, se eu passar só um, por exemplo, geralmente é só uma frase de busca por vez que a gente vai ter que processar, ele vai retornar esse vetorzão gigante para a gente. O que acontece? Depois que a gente tem essa representação vetorial da nossa frase, a gente usa esse método knn_query para buscar, para comparar essa representação que é da frase que a gente passou aqui em cima, com o nosso banco de dados de embeddings dos títulos, e eu quero que ele retorne os 5 títulos mais relevantes, os 5 títulos com a menor distância entre essa frase de busca e o título do vídeo. Se eu rodar isso aqui, ele vai retornar para a gente duas coisas. Ele vai retornar o índice, ou seja, qual é a posição onde o vídeo está. Então, nesse caso, ele está falando o índice o vídeo da posição 73, no nosso caso, o 74º vídeo, é o mais próximo. E ele também retorna para a gente esse outro elemento, esse outro objeto, que é a distância. Então, você vai falar, mas Mário, por que o primeiro está com menos aqui? Porque ele está retornando a distância entre os vetores e não a similaridade. A similaridade seria 1 menos esse número, mas aqui ele está retornando a distância. Então, por isso que você vai ver na ordem crescente esses números aqui. Então, o primeiro vetor está a uma distância de 0,40, o segundo vetor, o segundo vídeo, ele está a uma distância de 0,50 e assim vai. A gente poderia retornar mais vídeos, mas eu escolhi 5 aqui porque também não tem muito vídeo para retornar. E aí, como é que a gente faz? Para a gente usar isso no nosso app, a gente vai precisar salvar. Então, eu vou pegar esse objeto, usar o método saveIndex e vou salvar. Aqui você pode colocar qualquer nome, como index.bin. Então, a gente vai precisar mandar esse arquivo e mais o arquivo TSV lá para o nosso app. A gente vai ter dois bancos de dados, um para fazer a comparação dos embeddings e outro para retornar os vídeos numa forma que um ser humano consiga entender. Você vai entender bem quando eu te mostrar o arquivo Python que a gente vai usar para o app. Aqui embaixo você vai ver que eu criei um código com uma tabela. Por quê? Porque a gente vai precisar renderizar essa lista de vídeos no nosso app. Então eu criei um código que vai pegar cada vídeo que vai ser retornado pelo nosso app e vai colocar numa tabelinha bonitinha para a pessoa conseguir ver quais são os resultados. Novamente vai ficar muito mais claro quando você vê o outro arquivo. Então vamos lá para o nosso app.py. Se você já viu o tutorial do Gradle, que acho que foi o último vídeo, um vídeo antes desse aqui do canal, você já vai conhecer esse app.py. Então deixa eu te mostrar o que muda daquele outro modelo que a gente fez o deploy, que foi o deploy com os dados do Titanic. Novamente eu vou ter que puxar esse Sentence Transformers, então vou ter que especificar aqui esse objeto. Vou ter que também importar a HNSW-lib para a gente poder fazer a comparação dos vizinhos mais próximos com o índice que a gente criou, com o banco de dados que a gente criou. Vou importar o Pandas e o Gradle para a gente poder criar a nossa interface. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o modelo que a gente vai precisar para fazer o encode, para transformar de string, para transformar o texto em um vetor.
transformar o texto para o embedding. Depois eu vou mandar carregar vídeos.db ou vídeos.index. Eu fui mudando o nome conforme eu fui construindo aqui, mas é aquele mesmo arquivo TSV que eu criei e te mostrei ali no outro arquivo. Novamente, sem cabeçalho, com ID, title e thumb e o separador tab, igualzinho eu te mostrei agora há pouco. Eu quero separar isso entre vídeos.db, que é o banco de dados onde a gente vê o texto, vamos dizer, de uma forma humana, e o vídeo index eu quero considerar como o índice de embeddings. Por isso até que eu tinha trocado aqui para vídeos.db e não vídeos.index, tanto faz o nome. Mas o objeto vídeos.db é o TSV e o objeto VideoIndex é o arquivo binário com os embeddings para a gente fazer os vizinhos mais próximos. Aqui novamente eu vou passar que é a distância cosseno. Aqui, como eu não tenho um banco de dados já carregado, eu vou passar esse objeto model. Ele tem esse método que vai retornar para a gente o tamanho da output, o tamanho do vetor que ele vai entregar para a gente, que na verdade é o mesmo tamanho que a gente usou para criar o índice, mas aqui a gente precisa usar esse outro método para conseguir esse número. Só que aí, em vez de adicionar todos os vídeos ao índice, cada vez que ele for criar esse app, eu faço load index. No nosso caso são poucos vídeos, mas imagine que você tem um índice com 10 milhões de registros, você não pode ficar recriando esse índice toda hora. A ideia é você criar uma vez e reutilizar para que seja uma consulta rápida. Então, por isso, eu pego aquele arquivo index.bin que a gente salvou e eu faço load index. Então aqui eu criei esse índice e aqui eu carreguei as informações que estavam no disco, as informações que eu já salvei naquele outro arquivo. Depois eu preciso criar o nosso método predict. O que esse método predict vai fazer? Ele vai receber uma query, então uma frase de busca, e ele vai criar o embedding dessa query, então ele vai usar o método model.encode e a query vai ser uma string, vai ser um texto, então eu passo aqui dentro de uma lista para o método conseguir fazer o encoding. Precisa ser uma lista de pelo menos um elemento, pelo menos que eu me lembre. Você não pode passar string direto, mas pode ser que eles mudem em algum momento esse método e você possa. Na dúvida, passa uma lista. E aí eu vou pegar o video index que eu carreguei aqui em cima, vou rodar esse método knn_query, vou passar o embedding da minha frase de busca que eu criei aqui em cima e vou retornar os 5 elementos mais próximos que ele puder encontrar no meu banco de dados. Aqui você vê que eu retornei o i, que é o índice dos vídeos, né, a posição da linha no banco de dados dos vídeos que eu quero retornar, dos vídeos que são os mais relevantes. E aqui eu coloquei uma underline na distância porque eu não vou usar a distância para nada nesse momento. Então eu não preciso guardá-la realmente em objeto nenhum. Para retornar isso, eu vou iterar por essa lista que ele retorna. Então se você ver aqui, se a gente ver aqui nesse outro arquivo, a gente vê que ele retorna para a gente uma array com 2 colchetes. Então quer dizer, um elemento dentro do outro elemento. Então por isso que eu vou precisar pegar o elemento 0 dessa array externa. Então o elemento 0 da array externa é essa listinha, essa array interna. E aí por isso que você vai ver aqui o i0, tá? Porque é esse elemento de dentro. Aí eu passo esse i0 aqui para o método iLock para ele selecionar só essas linhas da nossa vídeos.db. Essa vídeos.db é um data frame do Pandas, igualzinho àquele que você usa toda hora no seu Jupyter Notebook. Ele vai selecionar só essas linhas. E aí eu gosto de usar o método .values porque ele retorna para mim os valores das colunas, né, linha a linha. Ele retorna uma array do NumPy e é muito mais fácil de fazer o processamento disso num loop. E aí o que acontece? Tem cada elemento aqui. Eu vou pegar desses elementos, ele vai me retornar 3 coisas. Ele vai me retornar o ID do vídeo, que é o que eu preciso para entrar lá, para clicar num link e entrar no vídeo. Ele vai me retornar o título do vídeo e ele vai me retornar o endereço do thumbnail, da imagem ali do vídeo. Ele vai retornar exatamente nessa ordem aqui. Deixa eu até colocar aqui para a gente lembrar. ID, título, thumbnail. O que eu faço? Então, elemento 0 é o ID. Eu vou colocar aqui num link, e aí você tem que entender um pouquinho de HTML para entender esse código. Mas basicamente ele vai criar um link aqui para youtube.com/watchv igual E0, que é o ID do vídeo. Aqui o texto que ele vai mostrar, né, para você clicar ali no link, o texto do link vai ser E1, que é o título do vídeo. E o thumbnail vai aparecer aqui, que vai ser a imagem, vai estar do ladinho ali do nome do vídeo. Depois eu fecho isso com uma tabela aqui. Nem sei se essa é a melhor forma de fazer, porque eu não sou dev front-end. Mas para o nosso exemplo aqui serve. Ele vai retornar uma string com esse código, que aí o Gradle, essa biblioteca que faz a interface,
vai renderizar para a gente. Para a gente fazer a interface é muito simples. A gente pega esse elemento, esse objeto interface, passa a função que a gente quer que ele use, que ele rode quando a gente apertar ali o botão Submit. E a gente fala que as inputs, né, o que o usuário precisa fazer, né, que informação o usuário precisa dar para a gente para usar esse aplicativo. A gente fala é texto, então cria ali um campo de texto para o usuário escrever alguma coisa. E a output vai ser HTML, porque eu estou retornando aqui uma string de HTML. Eu falo, ó, vou te retornar uma string de código HTML válido, você renderiza isso para o usuário para mim. Depois a gente faz o demo.launch. Para colocar isso lá no Hugging Face, no Spaces do Hugging Face, você pode usar o Git, você pode fazer o upload direto lá na plataforma. E aí, só que aí eu expliquei num outro vídeo que tem aqui no canal, vou deixar o link em algum lugar. Vamos ver então como é que isso ficou, como é que ficou esse app de busca para a gente lá depois do deploy. Talvez você veja essa tela aqui porque o Hugging Face ele não fica rodando o tempo todo os apps que você manda para o Spaces, ele roda conforme as pessoas acessam. Então, se faz muito tempo que alguém não acessou, por exemplo, eu criei esse Space na semana passada e não acessei mais desde então. Então, ele vai carregar tudo para gerar o aplicativo para a gente. Então, se você ver essa tela, é só deixar carregar um pouquinho que ele vai aparecer para você. O que acontece? Você vê aqui, a gente tem um espaço para fazer a query. Não coloquei título, nada, mas você pode embelezar mais. E aí, vamos dizer que eu faço uma query aqui por Deep Learning. A hora que eu aperto Submit, ele vai fazer tudo aquilo lá que eu te mostrei, ele vai buscar, vai fazer o encoding em embeddings, etc e tal, e ele vai retornar para a gente alguns vídeos na ordem que ele acha que são mais relevantes. Aqui você vê que eu procurei Deep Learning, ele me retornou Introdução a Machine Learning, Random Forest, como funciona o modelo de Machine Learning com Light AutoML. Então, quer dizer, ele não encontrou, por exemplo, alguns vídeos que eu tenho do TensorFlow, alguns vídeos que eu tenho do PyTorch, talvez porque o modelo que a gente usou para fazer a comparação dos embeddings não tem esse vocabulário, ele parece ter sido treinado em modelos, em textos jurídicos. Então, idealmente, se isso aqui fosse uma aplicação de produção para uma empresa, tal, eu iria tentar fazer um refinamento em alguns dados que sejam mais relevantes para a área dos elementos que eu estou tentando fazer a busca. No nosso caso, eu tentaria treinar em documentos de Machine Learning em português. Se eu procurar redes neurais, ele já dá um outro resultado. Então, redes neurais, Submit, ele já vem aqui, como criar sua primeira rede neural, como funciona o marketing digital orientado a dados, por dentro do sistema real de Machine Learning em produção. Então, ele já vai um pouco mais relevante, pelo menos aqui nesse primeiro elemento. Então, ele já retorna alguns resultados mais relevantes, mas você vê aqui que ficou bonitinho o retorno para a gente da lista de elementos. Posso procurar aqui também deploy, aí ele já retorna mais fácil, né? Porque a própria palavra está no título de alguns vídeos. Ele retorna vários vídeos de deploy e, claro, uma parte deles é relevante, outra não. O que falta nesse sistema? Geralmente a gente vai ter esse passo de achar os candidatos e depois de re-ranquear esses candidatos. Então, pegar todos os candidatos que ele retorna, no caso, se a gente tivesse 10 milhões de exemplos, a gente pega os 100 mil mais relevantes e a gente passa para um modelo para fazer o re-ranking, ou então pega os 1.000, 2.000 mais relevantes e passa para um outro modelo que vai ranquear esses candidatos. Isso geralmente é feito com um modelo treinado, por exemplo, em logs de cliques. Então você retorna os resultados aí de um modelo, uma similaridade simples, igual que a gente tem aqui para os usuários, e aí você registra em quais resultados o usuário clicou, e com isso você pode treinar um modelo para fazer o ranking melhor, vamos dizer assim, desses resultados. Tem várias maneiras de fazer isso, é uma área de pesquisa muito ampla ainda, que é basicamente sistema de recomendação, e é uma coisa que a gente pode fazer para melhorar aqui. A outra coisa é treinar esse modelo em dados relevantes para a nossa tarefa. Uma outra coisa ainda é você usar uma fórmula que use também aquele match simples de palavra. Então, geralmente, num sistema mais maduro de produção, de um sistema de busca, você vai ter não só o match com embeddings, mas você vai ter também o match com as próprias palavras que estão retornando. Se você pesquisar no Google, você vai ver que ele retorna alguns resultados que têm palavras similares, mas ele ainda tem um viés muito grande de te retornar sites que tenham exatamente as palavras que você procurou. Então tem várias maneiras, isso aqui é uma introdução a um sistema simples que você pode fazer, um projeto bem legal que você pode fazer aí usando dados de vários lugares que você possa
buscar, no caso, os resultados do YouTube, porque são aqueles que eu conheço melhor e que você também conhece. Fica legal um exemplo. Muito obrigado por assistir, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você não me conhece, eu sou o Mário Filho e até a próxima.